Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao nosso reencontro com a língua portuguesa. Nós estamos nesse curso fazendo uma revisão, retomando princípios fundamentais de como estudar para concurso público. A matéria língua portuguesa é uma matéria que está quase que onipresente nas provas, tem uma quantidade relevante, então é um estudo que sempre deve ser efetivo na sua preparação, tá bem? Nós vamos iniciar um tema agora que, vamos dizer assim, é uma ampliação de algo que vem sendo construído. Então, usa a lousa para observar uma importante parte da sua montagem. Quando nós pensamos na gramática, logo imaginamos um estudo de regras, né, relacionadas ao idioma, o que tem a sua razão. Mas há dois universos bem relacionados, o universo da palavra e o universo da oração. Hora que as coisas, então, se encaixam e começam a funcionar. Por isso que aqui no universo da palavra, é lógico que o capítulo da ortografia merece destaque, bem como o capítulo da morfologia, o capítulo que estuda propriamente as palavras. E quando entramos na oração, é que você não deixa de fazer a nossa querida análise sintática. Então, quando estudamos gramática, é uma preocupação permanente com o uso correto da palavra e com a montagem correta de uma oração, segundo as regras daquele idioma, tá bem? Mas são dois universos que se bifurcam, que se juntam, que se separam. Ora o foco está na palavra, ora o foco está na oração, e assim por diante. Quando pensamos no período, nós pensamos então em que, além de haver o período com apenas uma oração, também será muito comum haver orações dentro de um período e também entre orações, tal qual a oração, também teremos vinculação. Teremos entre as partes uma combinação. Então, não é raro ter uma oração vinculada a outra. Isso é constante. E esse mais que ali está, é fundamental dentro da nossa visão gramatical. Esse mais fará o papel, né, de conexão. Esse mais será um conectivo. E, basicamente, no português, há dois tipos de conectivos. As conjunções, cujo papel é unir uma oração à outra, e os pronomes relativos. Pronomes que, além de ligar uma oração à outra, têm um papel fundamental, porque, né, pronome, conjunção só liga as duas orações dando sentido. Né? Um porém, um portanto. Agora, pronome relativo acaba recebendo uma força muito grande, porque, além de conectar as orações, tem o papel de pronome, tem o papel de substituir um antecedente. Tá bem? Então, nós chegamos, né, estamos aqui num caminhar muito interessante, chegamos a um ponto em que você está diante do pronome relativo. Então, já saímos do universo de analisar somente uma oração para começar a vincular duas orações. Porém, a sua análise, a sua abordagem crucial, decisiva, ainda se dará, como perceberemos, dentro da oração que o pronome relativo introduz. O pronome relativo sempre vai introduzir uma oração. Então, bem ou mal, apesar de haver mais de uma oração, nós vamos ter que trabalhar com essa oração que o pronome relativo introduz. Tá bem? Então, usa a lousa para perceber que dentro desse universo gramatical, você está ali, na hora de conectar uma oração à outra por meio de um pronome relativo. Então, vamos ao próximo quadro em que você antecedente.
vírgula, ligando duas orações. Ligando duas orações. Então, professor, por que é pronome? Por que é relativo? Relativo porque liga duas orações. E por que pronome? Porque esse tipo de pronome, o relativo, ele sempre substituirá um antecedente. Essa será a marca registrada de todos os pronomes relativos, substituir um antecedente. Tá bem? Vamos exemplificar em dois momentos distintos. Vamos à lousa. Se você disser assim para mim, comprei o livro, li o livro. Então, esse tipo de construção desconexa e repetitiva não é produtiva a quem escreve. Então, nós temos que dar um ritmo novo e fazer com que as repetições se tornem mais produtivas a quem vai ler. Então, mudamos o ritmo e a repetição deficitária, repetição que está nos prejudicando, tá bem? Então, eu posso dizer assim, comprei o livro e o li. Perfeito. Né? Fez uma conexão, colocou o pronome o, para substituir o livro. Esse é o método que faremos com um pronome pessoal. Então, na lição do pronome pessoal, a gente aprende a trocar o livro pelo pronome o. E agora, eu poderia dizer assim, li, vamos colocar numa ordem mais agradável, li o livro que comprei. Li o livro que comprei. Esse que nós poderíamos também imaginá-lo sendo substituído por o qual. E aí temos, por fim, não mais um pronome pessoal, mas sim uma outra forma de substituição chamada pronome relativo. Professor, o que é esse o? O que esse o substitui? Esse o da primeira substitui o livro. E todos entendem com muita evidência. Agora, esse que, o qual, pronomes relativos, o que eles fazem? Ligam duas orações e ainda substitui o livro, substitui o antecedente. Então, guardadas as diferenças, o que fizemos lá nos pronomes pessoais, repetiremos agora nos pronomes relativos. Só que os pronomes relativos vão se desdobrando em espécies diferentes, em usos exigentes de análise sintática, de uma abordagem teórica, tá bem? Então, o pronome relativo, ele é de uma fartura, de uma riqueza que eu aconselho vocês a buscarem materiais didáticos que vão contemplar o tema, vão trazer novas informações e, principalmente, para quem vai para o concurso, a dimensão do pronome relativo dentro de uma prova. Pensando nisso, eu escrevi um pequeno texto, um pequeno material que não é pensando em quantidade, mas pensando em qualidade. Então, registro no materialzinho a presença do pronome relativo em concurso público por meio de exemplos. Olha o pronome relativo na interpretação de texto. Olha o pronome relativo na concordância. Olha o pronome relativo na crase, na pontuação, na regência. Né? Olha um pronome relativo sendo trocado por outro. Olha o pronome para lugar. Olha o pronome para pessoa. É aí que nós começamos a perceber, então, que mesmo que você trabalhe um pouquinho de cada coisa do pronome relativo em concurso, isso já dá um materialzinho, joia. Então, vou indicar o endereço para vocês, vamos à lousa, um material que eu considero muito bacana, e lá no blog, com certeza, vocês vão encontrar outros materiais. Então, o material se chama Pronome Relativo
um roteiro de estudos. Pronome relativo, um roteiro de estudos, tema que você precisa entender, né? Decisivo para concurso público, fundamental para concurso público. Esse um roteiro de estudos é para você ter uma noção de que estudar bem é estudar de maneira organizada. Estudar bem é perceber a dimensão do que se precisa aprender. E é isso que esse material vai trazer. O endereço do blog, para quem não tiver ainda, é João Bolognese, tudo junto, .com. Então, joãobolognese.com é o endereço. É lógico que você, ao entrar no blog, vai se deparar com este material e inúmeros outros temas que nós já trabalhamos aqui, o que seria muito bacana você guardar consigo. Hoje em dia, né, nós temos vários meios de comunicação, vários aparelhos, né? Então baixe, deixe aí com você. São vários materiais, quase todos estão em PDF, e são materiais exatamente repercutindo a aula e de olho nas questões de prova, preocupados, né, com aquilo que cai em prova. Lá vocês têm questões comentadas, provas comentadas, temas envolvendo crase, concordância, regência, pronome relativo, tá bem? Não abra mão de conhecer o blog, de baixar materiais, de estudar também por eles. Não é uma gramática completa que você vai ter lá, mas você vai ter rico material, bem direcionado para aquilo que você precisa, tá bem? Totalmente gratuito, você não vai ter nenhum custo, mas alguns materiais que lá estão tendem no futuro a virar parte de um livro. O professor sempre vai escrevendo, pensando em juntar um dia e formar um livro. E é lógico que quando eu formar o livro, o que está lá desaparece. Nós temos que criar uma curiosidade. Como que eu vou vender um livro se você tem? Então, isso será inevitável excluir alguns materiais. Então, por hora, baixe e tenha com você. Vale muito a pena. Você vai pegar um material como esse, você vai ver como repercute muito bem o que é necessário quando começar a estudar o pronome relativo, tá bom? Um outro materialzinho que está lá, dentro dessa mesma noção, é o sentido nas orações adjetivas. É óbvio que eu não precisaria mostrar para vocês agora isso daí, mas fará parte daqui a pouco da nossa aprendizagem, tá bem? São dois materiaizinhos relacionados ao tema de hoje, e lá daí você entra nesse mundo, né, que é estudar para concurso público, tematizando, pegando pequenos temas e verticalizando. Então, o pronome relativo vai gerar um conjunto rico de informações, não deixe de passar por ele, tá bom? E vamos então agora abrir, por fim, o capítulo do pronome relativo. Vamos lá. Esses são os pronomes relativos importantes, aqueles que você tem que aprender em alto nível. Temos o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais, o quem, cujo, cuja, cujos, cujas e o onde. Todos conhecidos, já vimos em algum momento da vida, né? O que talvez seja uma peça muito confundível. O que pode ser pronome, pode ser conjunção, então ele tem uma certa dificuldade na sua identificação. O quem e o onde, chama a atenção de vocês também, eles serão peças com mais de uma função e, por isso, coloco o asterisco. O que, o quem e o onde só serão pronome relativo desde que retomem o antecedente. Então, por exemplo, vamos só citar um deles, né? O pronome quem pode ser pronome interrogativo, pode ser pronome indefinido, pode ser pronome relativo. Então, para ser pronome relativo, qual que é o pré-requisito? Sempre tem que retomar o antecedente. Então, assim será com o que, com o quem e o onde, que tem mais de uma função. Mas, quando forem pronome relativo, obrigatoriamente estarão se referindo, estarão substituindo, estarão
retomando um antecedente. Esse é o ponto comum de todos os pronomes relativos, sempre retomando o antecedente. Tá legal? Vamos à lousa para perceber, então, algo que faz uma grande diferença. Primeiro ato que nós temos que aqui fazer é separar os dois aqui de cima. O que e o qual são, em quantidade, incomparáveis. Então, você vai fazer um grande estudo do que e o qual e vai conhecer um pouco mais do quem, do cujo, do onde. Professor, eu estou estudando pronome relativo. Opa! Dedique-se muito ao que e ao qual. Por quê? Porque se todos os pronomes relativos retomam o antecedente, aqueles dois primeiros retomam qualquer tipo de antecedente. Eles têm uma retomada livre. Uma retomada livre. E, portanto, eles acabam tendo um uso universal. Então, eu posso retomar com esses pronomes uma pessoa? Posso. Posso retomar um bicho? Claro que pode, não tem problema nenhum. Posso retomar um livro, uma coisa? Claro. Posso me referir ao antecedente, que seja um ser vivo ou um ser imaginário, uma coisa concreta ou abstrata, uma informação baixa ou um ato filosófico. Sim. Por isso que eles têm uma retomada livre, uma retomada sem pré-requisitos. E daí a noção de que eles são de uso universal. Posso retomar tanto pessoa, quanto coisa, ideia de tempo, ideia de lugar. Posso retomar bonanças e desgraças, fortunas ou má sorte. Posso retomar qualquer informação. Tá bem? Daí já a importância desses dois, em tudo que fizermos. Já que eles têm um amplo uso, terão também uma ampla presença em tudo que cai na prova. Tá bom? Vamos à lousa. Além disso, o que e o qual vão compor uma parceria a partir de agora inseparável. O que e o qual também ajudam na identificação do que. A hora que você trocar esse que por o que por a qual e assim por diante, essa troca é o que nos dá a garantia que o que é um dos pronomes relativos. Tem tanto o que na hora em que escrevemos, mas o que conseguimos trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é ele, o famoso pronome relativo. Tá bom? É lógico que você logo nota que é uma miséria. O que só tem aquelas 3 letras, nada mais. O qual, ali embaixo, o qual, a qual, tem uma filharada ali, uma sequência, fica bonito. Por quê? Porque o qual, a qual varia em gênero, os quais, as quais varia em número. Então temos masculino e feminino, singular e plural. E o que? Invariável. O que? Completamente único. Então o que ele não traz? O artigo e o qual, a qual trazem artigo. O que não varia? O qual, a qual, os quais variam de gênero e número. Então nós sentimos que eles são bem diferentes de forma, mas vão poder executar o mesmo papel. Li o livro que comprei, li o livro o qual comprei, eles vão poder ocupar o mesmo espaço, vão poder funcionar no mesmo lugar. Apesar de formas diferentes, poderão formar ali uma parceria. Parceria que muitas vezes uma banca pedirá para você trocar um pelo outro, verificando a manutenção da correção. Então é óbvio que esses dois nós vamos trabalhar, além deles trabalharem retomando esse valor universal, nós vamos retomar, pensar num trabalho em conjunto. A hora que vai o que, já vai pensando no qual. A hora que for o qual, vai pensando no que. Administrando as formas dessas criaturas na hora em que escrevemos. Mas é óbvio, gente, que o qual, a qual, os quais, as quais, vem para o português com uma tentativa de evitar confusões que o que geralmente promove. Como o que não varia, a retomada nem sempre é evidente. O qual, a qual, os quais, as quais, às vezes, permite
Estava ambíguo, eu retiro a ambiguidade, às vezes com o qual, a qual. Né? Então, se está ali, o livro de literatura que conheço, o livro de literatura brasileira que eu conheço. O que você conhece, o livro ou a literatura brasileira? Se eu coloco assim, o livro de literatura a qual eu conheço, você sabe que está se referindo à literatura. O livro da literatura brasileira, o qual conheço, está se referindo a livro. Ó, o que deixaria ambíguo, o qual, a qual, os quais, as quais, às vezes permite uma quebra dessa ambiguidade, mostrando com clareza qual é a referência. Então, a gente já percebe que o número 1 é o quê? Em número de uso é incomparável. E o qual fica ali coladinho. Há momentos em que ele pode apoiar, pode esclarecer, pode ser mais comunicativo, pode ser mais expressivo. Há esses momentos em que já usei muitos ques, às vezes pode trocar por o qual. Isso vai contribuir para o planejamento redacional. Tá bem? Onde o que não trabalha bem, o qual vai. É isso que eu tenho que imaginar. E ainda mais que o que ele só é usado com as preposições pequenas, as preposições monossilábicas. Por isso que quando usarmos o qual, a qual, além das pequenas preposições, também usamos com as grandes. Por exemplo, sobre. Se você for usar a preposição sobre, a gente não usa com o quê? Sobre que? Não usamos. Usamos sobre o qual, sobre a qual. Se você pega a preposição perante, não usamos perante que. Você vai usar perante o qual, perante a qual. Então, tudo que o que não dá conta, falha, produz ambiguidade ou não frequenta, o qual está lá, pronto para ajudar, pronto para substituir. É um tipo de estepe de luxo, porque ele muitas vezes será equivalente, equiparado, tanto um quanto o outro. Tá bom? Agora vamos ver o restinho da turma lá? Observem comigo. Ó. Aí você olha para os outros. Os outros, não há dúvida, terão um uso muito especial. Enquanto o que e o qual, uso universal, o quem, quando for pronome relativo, só se refere à pessoa. Tá bem? Só pode retomar a ideia de pessoa. O cujo, quando usamos no português, ele traz a ideia de posse. Ele cria uma vinculação, estabelecendo entre as coisas vinculadas uma ideia de posse. E o onde, sempre que pronome relativo, vai retomar uma ideia de lugar. Então, corrijam aqui comigo, a ideia de lugar. Então esses outros três são de usos bem especiais, usos específicos, já que se refere exclusivamente o quem, a pessoa, o cujo, para estabelecer posse, e o onde, ali no caso, se referindo obrigatoriamente à ideia de lugar. Maravilha. Conhecemos aquela coisa de olhar e já saber mais ou menos o que é aquela peça. Tá bom? Notem que o qual e o cujo não vão enfrentar problemas, porque só são pronomes relativos. Agora, o que, o quem e o onde, mais atenção, podem ter mais de uma função, serão pronomes relativos quando? Quando o que for trocável por o qual, essa é uma forma simples para ter a certeza que o que é pronome relativo, e o quem e o onde, quando se referirem a um antecedente, no caso do quem, pessoa, no caso do onde, lugar. Tá bem? Então, pronome relativo tem que olhar para trás, para buscar o antecedente. Ok? Vamos à lousa, então, para esse primeiro momento. Vamos lá. Professor, como que eu trabalho com o pronome relativo? Então, nosso primeiro ato, nosso primeiro movimento, tá bem? É exatamente esse, o de identificar e traduzir o pronome relativo. Por que identificar? Porque temos um monte de que. Já que temos um monte de que, nós temos que dar a grande habilidade, o grande trabalho de saber que aquele que entre os ques forma um que pronome relativo. Então, esse ato de identificar é algo relacionado 100% a
troca do qual, a qual, os quais, as quais. Professor, quem sabe identificar um pronome relativo, o que que faz? Troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Perfeito? Quando você estiver fazendo a identidade, identificando o pronome relativo, você faz uma análise morfológica. Você identifica a classe de palavras do pronome relativo. Né? Aquele que é um pronome relativo. Aquele o qual, e o qual fica mais simples, né? É pronome relativo. Então não é o todo da análise, mas é uma parte importante. Tá bem? Traduzir. Por que traduzir? Principalmente o que, gente? O que são 3 letrinhas menosprezadas pelos nossos olhos e pela nossa aprendizagem. Você olha para o que e fala, que tem em todo lugar. É nesse exato momento que a gente tem que perceber que esse que, pronome relativo, é diferente de todos. Nenhum se compara a esse que, pronome relativo. Até diria mais. Você fala, professor, não vai dar para estudar tudo, vou ter que escolher. Então, pronome relativo tem que estar no seu caminho de preparação. E é com o que, pronome relativo, que você sempre retoma o antecedente. E por retomar o antecedente, ele está substituindo esse antecedente. É nesse exato momento que eu tenho que traduzir para saber a qual palavra ele se refere. Ou melhor, qual palavra ele substitui. O pronome relativo está substituindo o antecedente. E com a tradução eu entendo o que ele está substituindo. Por quê? Porque nós vamos ter que analisar na oração que o pronome relativo introduz o sentido da frase. Como que está funcionando essa frase? Para poder, então, entender, precisamos traduzir. Porque o que nada significa. O que faremos é trabalhar com a tradução. O que não nos permite o trabalho. Por isso a necessária tradução. Vamos à lousa, então. Observe. É nessa hora que você está, então, fazendo a análise semântica. Você está analisando o significado dele. E é óbvio, então, que há alguns momentos que nós vamos ter dúvidas, ambiguidades, né? Haverá questões envolvendo exatamente esse ato de traduzir, esse ato de a que o pronome relativo se refere. Vamos imaginar a seguinte frase, então. Olha lá. Se você disser para mim, então, a seguinte frase. O livro do João, vamos pensar numa primeira construção, que li ontem, e daí é óbvio, gente, que ninguém lê João e sim o livro. Professor, esse que está retomando, e ninguém teria dúvida que esse que se refere na hora a livro. Graças ao sentido que o que li ontem, graças à oração que esse que participa, em que esse que participa, o verbo ler te leva a um único raciocínio. O mesmo aconteceria se você dissesse o livro de João, que visitei ontem, e nessa mesma hora você deduz que ninguém visita um livro. Nós visitamos as pessoas, um local que permita isso. Por isso que agora o que retoma João. É nesse exato momento que eu tenho que perceber que esse uso me mostra que o pronome relativo que não está retomando necessariamente a palavra que está grudada, aquela que está ao pé do pronome. Esse primeiro que, né, retoma livro. O segundo que retoma João. O livro do João que li ontem, o livro do João que visitei ontem, é aquele. E aí começamos então a ter um olhar que fixa a interpretação do trecho em azul. O livro do João é aquele,
E um outro olhar que foca a oração em vermelho. Li ontem o livro. Visitei ontem o João. Sacaram? Esse que eu tenho que traduzir. Porque senão nada será passível de compreensão. Esse que nós trocamos por o qual, esse que nós trocamos por o qual, esse que é o pronome relativo. E notem como nós não teríamos nenhuma ambiguidade nessa frase. Professor, esse aqui o que é? Pronome relativo. O que ele retoma? No primeiro, retoma livro, no segundo, retoma João. E eu preciso dessa tradução para entender a primeira e depois a segunda frase. Que li ontem significa eu li o livro ontem. Que visitei ontem significa eu visitei o João ontem. É lógico que essa frase extremamente simplória que está na lousa exemplifica a necessidade de traduzir o pronome relativo para saber como que ele fica. É esse movimento, então, que nos leva, obrigatoriamente, a identificar o pronome relativo e imediatamente traduzi-lo. Porque eu vou precisar da tradução para entender a frase em que o pronome relativo está. É como se eu tirasse uma palavra estrangeira que eu não entendo e, em seu lugar, colocasse a tradução. Só que aí surge um problema, gente. O que, como conectivo que está na cabeça da oração, está bem no comecinho da oração. Agora, a hora que você traduz, não significa que a tradução fique ali no comecinho. Tanto que eu tive que dizer, eu li o livro. Foi para frente. E esse é um processo cognitivo, um processo que se faz mentalmente. O que está ali no papel, que li ontem, significa eu li o livro ontem. Por isso que eu tenho que bater o olho, traduzir, para saber lidar com o significado do pronome relativo. Tá bem? E aí vai surgir, óbvio, perguntas relacionadas à classificação. A banca te joga um monte de que perguntando o que é esse que. Então, o que eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais? Pronome relativo. E haverá inúmeras questões de interpretação de texto pedindo para você dizer, esse que está se referindo a qual palavra? E aí entra numa dimensão diferente do exemplo que eu dei. Porque no exemplo você fala, professor, quem lê, lê livro. Quem visita, visita a pessoa. É a dimensão da prova em que a banca, de maneira oportunista, diz, esse daqui é bom para perguntar. Porque se a pessoa estiver apressada, desatenta, desconcentrada, ela não vai perceber o detalhe da construção. É aí que começam a surgir questões de interpretação de texto pedindo a que se refere o pronome relativo. Tá legal? Então, usa a lousa. Isso que está na nossa visão é algo que envolve técnica. Nós vamos ficar fazendo isso o tempo todo e já produz, no mundo do concurso público, duas questões, né? O que é esse que e qual que é o sentido que ele traz. Então, começamos a ter um trabalho que reflete imediatamente numa questão. Agora, não há dúvida que é o próximo passo, o decisivo. A hora em que você bota a coisa para funcionar. É na hora do funcionamento do pronome relativo que as coisas vão ser cobradas de uma maneira muito diferente. Tá bem? Percebam que lá no nosso passado escolar, a expressão funções sintáticas, né, nos acompanhou por um longo período traumatizante. Tá bem? Se você não foi traumatizado, você é um privilegiado. Mas o estudante brasileiro tem traumas da expressão análise sintática. Né? Então, para determinar as funções sintáticas, você tem que fazer a análise sintática, é óbvio. Eu sou um professor que, infelizmente, né, eu olho para mim e falo assim, eu não posso repetir aquilo que você, João, teve no passado. Eu conversando comigo, né? O que você teve lá atrás, você não pode ficar repetindo agora. Colabora com os meninos. Se você chegar aí, oração subordinada, tem gente que começa a tremer. Coração batendo forte, Joãozinho. Então, pensa aí, como que você vai chegar até esse aluno e fazer ele superar? Né? Vamos à lousa para perceber, então.
Nós poderíamos imaginar que quando encaixamos as peças dentro de uma oração, exceto o verbo, a hora que você vai encaixar as peças dentro de uma oração a partir de um verbo, elas vão ter dois tipos de funcionamento. O bacana é isso, são dois tipos de funcionamento. Só dois. Sem preposição ou com preposição. Essa é a visão mais simplificada de análise sintática que pode existir. Esse é o momento mais intuitivo, mais imediatista até de análise sintática. É a hora que você abandona toda a nomenclatura, toda a teoria, para dizer assim, professor, o que vai valer na prática é se vem ou não vem com preposição. Não é isso? Sim. Isso que nós temos com muitas evidências, quando você trabalha com uma palavra, por exemplo, como livro, que é bem mais tranquilo, essa mesma tranquilidade não se repete quando é um pronome relativo. Vamos observar por quê. Olhem comigo. Ó. Se eu pegasse a frase você comprou o livro. Ah, professor, o livro veio sem preposição. Isto. O livro é novo. Sim. Novamente, livro veio sem preposição. Ah, você gostou do livro. Opa. Agora livro se encaixou com preposição. Agora livro se encaixou com preposição. Então tem que perceber que essa visão que nós estamos tendo aqui na lousa é uma visão em que você, ao olhar para as peças em uma oração, começa a observar que elas se encaixam, ora com, ora sem preposição, de acordo com as funções, de acordo com o funcionamento. Se você conseguisse dizer que livro é, na oração número 1, objeto direto, que livro é, na oração número 2, sujeito, e é objeto indireto na oração número 3, parabéns. E aí você já entende que há funções sem preposição e funções com preposição. Por exemplo, objeto direto e sujeito são funções que não exigem preposição. Então, o termo funciona sem preposição. Já objeto indireto é o contrário. Todo objeto indireto vai funcionar com preposição. E está aí. Está aí, na sua frente, o grande sinal do que vai acontecer com o pronome relativo na oração que ele introduz. Ele também vai participar da oração, ele também vai se encaixar, e você já está sentindo as dores do encaixe. Quais são essas dores? Poderá se encaixar com ou sem preposição. O pronome relativo poderá também funcionar com ou sem preposição. Então, o ideal seria dizer objeto direto, objeto indireto, sujeito, mas vai chegar uma hora que nós temos o reconhecimento disso. Nós temos um déficit escolar, né? Muitos chegam até aqui e, em vez de pegar num nível avançado e daí para frente, não. O professor tem que voltar lá na base e reconstruir a aprendizagem desse aluno. E daí o profundo fica para um instante depois, né? No instante posterior. Então, nesse momento, eu digo para vocês, nós temos que almejar o conhecimento, ter o domínio teórico, mas não podemos morrer de fome aqui atrás. Temos que nos manter vivos aqui atrás. Bota a coisa para funcionar e mantenha essa reflexão dentro de uma intuição mais refinada. Vamos à lousa para entender isso agora com o pronome relativo. Olha lá. Se eu pegar a seguinte estrutura, vamos lá. Vou dizer assim, ó. Eis o livro, para gastar pouco espaço, ó. Eis o livro
E daí vou usar a oração, né, que segue aí nas 3 modalidades que nós vimos aí. Só que em vez de eu repetir a palavra livro, eu vou trocar por um pronome relativo. E aí temos, ó, eis o livro que você comprou. Não é bacana isso? Você entender que aquele que é o livro. E é um que sem preposição, pois o verbo comprar é um verbo que não exige preposição. Você comprou algo. É por isso que esse que, de maneira maravilhosa, está aqui sem nenhuma preposição. Vamos até destacar essa criatura. Porque quem compra, compra algo, o verbo não exige preposição. Na frase de baixo temos, eis o livro que é novo. Novamente aparece aqui o pronome relativo, sem nenhuma preposição, pois nessa frase ele se encaixa, né? Olha lá, o livro é novo, é uma função que não tem preposição, por isso que o que está ali sem preposição. Mas quando eu for usar na última frase, eis o livro que você gostou, se assim eu fizer, eu cometo um grosseiro erro com o pronome relativo. Erro que eu tenho que aprender a superar, a corrigir, porque é a questão da prova. É o que cai em concurso público. Aquilo que eu enxergo perfeitamente ali, no livro, você gostou do livro, isso não se repete do mesmo jeito aqui. Para essa frase ficar correta, eu tenho que usar eis o livro de que você gostou. Porque quem gostou, gostou de algo, gostou de alguma coisa. Eis o livro de que você gostou. E aí você já vai perceber na mesma hora que o apoio do pronome relativo ao qual vai nos ajudar muito a entender isso. Esse de que sequinho, aí você olha assim e fala assim, professor, está estranho. Se você trocasse por do qual você gostou, parece que, né, dá uma enchida assim, você se sente melhor. Eis o livro do qual você gostou. Perfeito também. Do qual você gostou, de que você gostou. Então, né, percebam que nesse momento nós sentimos uma dor em relação ao pronome relativo. Uma dor que envolve o esforço de dominá-lo e ter que analisar cada uma das estruturas em que ele está. Sim. É nesse momento que a gente percebe que, ao usar livro, o seu domínio seria integral. Mas ao trocar pelo pronome relativo, houve um momento que balançou. O momento da preposição. Momento em que o pronome relativo apareceu preposicionado. Tá legal? Vamos destacar de novo aqui na lousa para vocês perceberem que o livro aqui e o que aqui, ambos não têm preposição. Claro, estão funcionando, nesse caso, como complemento do verbo, o verbo não exige preposição. Tanto aqui, o livro é novo, como que, mesma coisa. Nesses dois momentos, sem preposição. E você vai me dizer, professor, é claro, porque o livro é o sujeito do é novo. Mas se eu não traduzir, se eu não enxergar do jeito que está à esquerda, ou melhor, à sua direita, né? Aqui, à esquerda para você é o contrário, à sua direita, se você não perceber esse grupo aqui, ó, esse que significa livro. E quando, então, esse livro se encaixa preposicionado, eu vou entender que também o pronome relativo se encaixará preposicionado. Do livro é o de que ou do qual. É esse mundo que aqui está separado, né? Esse é um mundo que está separado. Está separado por uma coisa chamada realidade. O que cai numa prova é, eis o livro de que você gostou. Mas o que você tinha que criar na cabeça é, eis o livro. Você gostou do livro.
É isso que está escrito ali, ó. Você gostou do livro. O de que você gostou, traduzindo, é você gostou do livro. E esse momento, então, é um dos mais difíceis que há na língua portuguesa. É a hora em que o pronome relativo virá com preposição. Você fala assim, meu senhor, o pronome relativo cai na prova? Sim. E estamos diante daquilo que é o mais recorrente entre as bancas. Se você pega lá, faz uma filtragem do que mais cai de pronome relativo, o ponto comum mais recorrente é a questãozinha com o pronome relativo preposicionado. E aí não tem outro jeito. Precisamos treinar, treinar, treinar para desenvolver essa habilidade de saber se o pronome relativo vem preposicionado ou não. Vamos à lousa para entender como isso funciona na prática. Mas é uma prática que exigirá de nós um trabalho mental. Então, isso que eu vou escrever embaixo, na prova você não vai ter espaço para escrever embaixo. Isso que na prova não cabe, que na vida não cabe, é aquilo que nós fazemos mentalmente. Vamos à lousa para um exemplo bem detalhoso. Vamos lá. É aí que eu quero que vocês percebam que há, no pronome relativo, uma coisa que se projeta. E é isso que nós temos que aprender. Se você pega uma frase como essa, ó. Tenho o livro espaço que você precisa. Então, vamos deixar no ar ali. Vamos colocar o que, o qual, ainda sem completar. Vamos colocar o que, o qual, como material prévio, sem a análise ainda. Então, nós temos aqui a oração número 1. Tá bem? Essa é a oração número 1. E a gramática, não se esqueça, é a análise de uma oração por vez. E o que nos interessa está aqui. A oração número 2. Tá bem? Se a banca perguntasse, vamos colocar aqui do lado a teoria, ó. Se a banca perguntasse, o que é esse pronome relativo? Como você trocou esse que por o qual, você deduz que ele é um pronome relativo. Pronome relativo. Perfeito. Se você disser para mim o que ele significa, você vai dizer que esse que significa o livro. Perfeito. Então, traduzindo esse que, ou o qual, você vai dizer o livro. Estou entendendo, professor. Chegou agora um momento crucial em que, diante dessa construção, que caiu na prova para todo mundo, a mesma prova, a mesma situação, é aí que eu peço a vocês essa criação. Ó. Quem domina é porque pega a frase de cima e a projeta aqui embaixo. Só que em vez de usar o que ou o qual, usa o livro. O livro não é a tradução? É. Em vez de usar o pronome relativo, use o livro. Use o livro encaixado nessa frase. E para se encaixar, você tem que determinar as funções. O que é sujeito, o que é verbo, o que é complemento, e assim por diante. Dando a cada um uma função. Fazendo com que cada um funcione. Daí a palavra funcionamento, função sintática. O verbo é a peça inconfundível. O verbo é aquela peça que não pode faltar, é a número 1. Professor, é o livro que precisa? Não, senhor. O livro precisa de você, não tem sentido. O que tem sentido é você, sujeito, precisa o livro. Ah, professor, lá em casa a gente não fala assim. Mas nem na minha, gente. E pode acreditar, esse que é o problema. Se você resolver o problema, você supera essa situação. O livro se encaixa como? Ó, professor, quem precisa de algo. Isto. Aqui, a preposição de, que o verbo precisar exige, quando se junta ao artigo o, forma do.
Mas não deixe de reconhecer que ali está a preposição de. Ali está a preposição que o verbo exige. E se nós temos domínio, isso é importantíssimo, desta forma que está embaixo, é isso que eu tenho que aprender agora. Que isso daqui virará o pronome relativo. A facilidade que eu tive de colocar a preposição de antes de o livro, que eu também tenha antes do que e do qual. Preservando ali uma singela diferença em que no o qual tem artigo. Então o de mais o forma do. Olha a preposição de. E quando no outro eu for usar a preposição de, é só a preposição de, pois aqui não temos artigo e por isso você só leva a preposição. Se você domina aqui embaixo, você precisa dominar aqui em cima. É isso que eu tenho que entender. O número 3 é funcionamento. E o funcionamento que deu nessa frase foi com preposição. O funcionamento que deu nessa frase foi com preposição. Então, entre em nossa habilidade. Você fala, professor, mas isso vai dar trabalho. Ah, vai dar trabalho para você e para todos os candidatos. Só que nem todos terão consciência, habilidade. Você está tendo consciência. Temos que buscar a habilidade. Tá bem? Então, quando trabalhamos o pronome relativo, começou, ó, identificar, traduzir e observar o funcionamento com ou sem preposição. E é óbvio que é com preposição que a banca ama, que a banca vê e admira. É aí que nasce, né, a dificuldade e, portanto, a nossa luta pela superação. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho de um bloco ao outro. Quando voltarmos, seguiremos falando do pronome relativo. Até lá!